Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa primeira videoaula, certo? Videoaula de História. Com esse novo projeto, hashtag Fica em Casa Aprendendo. Bem, seu professor Elilson de História está aqui para desempenhar esse papel e está contribuindo com você. Ok, tá. Para iniciar nossa aula, gente, eu coloquei aqui essa frase, escolhi esta frase para nós lermos e refletirmos, tá? Ou seja, a frase diz o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Bem, então eu achei essa frase bem interessante para o momento da problemática a qual nós estamos vivenciando. Então, essa frase de Viktor Frankl, ela fala exatamente sobre as transformações, sobre a dificuldade que nós estamos passando, mas vamos vencer com certeza, vamos ter grandes transformações e vamos sair ainda mais forte dessa situação a qual nós estamos passando, ok? Beleza. Olha aí, olha só, pessoal. Então, começando aqui nossa aula, o nosso assunto é a colonização portuguesa na América. Bem, este assunto aqui, que ele está lá no capítulo 2 do nosso livro base de História, ok? Então, a colonização portuguesa na América, vamos ver de que maneira que ocorreu. Tá? Lembrando, aqui apenas um resumo, você vai encontrar mais detalhado lá no nosso livro, certo? Ó, antes dos portugueses, os povos nativos. O que é que isso significa? Significa que quando os portugueses chegaram aqui, não é? Aqui no Brasil especificamente, então já existiam várias pessoas que moravam aqui, como nós podemos ver em nosso resumo. O número de indígenas que habitavam o atual território brasileiro em 1500 era em torno de 6 milhões, dividido em diversos povos, aldeias e tribos. Quem eram esse pessoal? Eram habilidosos caçadores e coletores, além de cultivarem mandioca, milho, batata doce, amendoim, abacaxi, abóbora, entre outros artigos. Também confeccionavam ferramentas e armas. Então, já existiam esses diversos povos aqui no Brasil, não é? Quando os portugueses chegaram, já existiam diversos povos, que daí que surge as discussões de eles começam a se perguntar como é que teria sido possível esses povos ter vindo para cá, se era um povo de tecnologia inferior aos europeus naquele período. Pois bem, vamos ao nosso próximo slide. Os portugueses na América. Ok, olha só, a esquadra de Cabral chegou aqui quando, pessoal? Chegou aqui em 22 de abril de 1500. Inicialmente, os contatos entre portugueses e índios foram marcados pelo estranhamento mútuo, como descrito na carta de Pero Vaz de Caminha. Então, quando chegaram aqui, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta, a qual é um documento importante sobre a questão da colonização portuguesa no Brasil, e aí Pero Vaz de Caminha enviou essa carta para o rei de Portugal, descrevendo o que eles haviam observado. Também está lá no nosso livro, nós vamos ler essa carta para observar e compreender bem como ele descreveu o Brasil naquele período, certo? Ok. O primeiro empreendimento no Brasil português. Então, o que foi? Lembrando, como eu falei para vocês, história trata sobre economia, é fundamental a economia na história. Então, o primeiro empreendimento no Brasil português foi a extração do pau-brasil, certo? Então, por quê? O que eles observaram que poderiam lucrar com a extração do pau-brasil? Vejam só, as propriedades dessa madeira faziam dela um valioso produto comercial. Tá? Então, do pau-brasil, eles extraíam da casca a tinta, então era comercializada, e também o tronco, onde eles faziam móveis, faziam casas, faziam barcos. Tá? Então, foi um produto bastante valioso, bastante lucrativo naquele período. Ok. De que maneira que eles utilizaram para extrair naquele período? Olha só, através do escambo. Tá? Então, lembrando que o escambo é quando ocorre um comércio que não tem moedas. Tá? Então, vamos ver. Ó. O escambo foi o sistema comercial utilizado pelos portugueses para assegurar o trabalho indígena na extração do pau-brasil. Certo? Então, naquele período, como os indígenas não conheciam a moeda, não tinham, mas, como eu falei para vocês, o comércio existe muito antes da moeda. Então, o tipo de comercialização é através do escambo, onde existe a troca de produtos em uma negociação. Ok? Bem, vamos continuando aqui o nosso assunto. As capitanias hereditárias. Bem, gente, então, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, mas
por não encontrarem logo riquezas, assim como os espanhóis encontraram nos países a qual eles encontraram, tá? Portugal não deu muito interesse para o Brasil, certo? No entanto, para não perder as terras lá depois dos anos de 1510, 1520, não perder as terras brasileiras para a França, para a Espanha, para a Holanda, que estavam chegando aqui no Brasil, então ele vai ter que tomar uma atitude, uma estratégia de colonizar as terras do Brasil. E a primeira estratégia vai ser essa aqui, conhecida como as capitanias hereditárias. Tá? O que foi capitanias hereditárias? Olha só. Em 1534, a coroa portuguesa introduziu no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Introduziu no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. Ok. Por esse sistema, as terras pertencentes a Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, foram divididos em lotes e entregues aos capitães donatários. Então, lembrando bem aqui, capitanias hereditárias, por quê? Porque eram terras entregues para umas pessoas e as pessoas tinham o poder de passar para os seus descendentes. Ok. Tratado de Tordesilhas foi um tratado assinado em Portugal e Espanha, que nós já estudamos sobre isso, foi assinado no ano de 1494. Tá? Então, o Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras desconhecidas entre Espanha e Portugal. Ok. Capitães donatários, quem eram? Então, pessoas que tinham uma grande aproximação com o rei de Portugal, eram nobres, tá? lá em Portugal, e aí o rei de Portugal dava terra para eles. Aqui no Brasil, eles vinham com o poder total, a autonomia total de explorar essas terras. Ok, olha só. Os donatários tinham o direito de apresar e escravizar índios, fundar vilas, exercer a justiça e cobrar impostos, e o dever de doar marias, construir engenhos e garantir os impostos reais. Então, nós vimos aqui que eles tinham direito e tinham deveres aqui nas terras a qual eles iriam explorar. Bem, gente, então vamos parar por aqui. Desde já agradeço a atenção de todos. Vamos parar para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer um outro vídeo concluindo este assunto, ok? Valeu, beleza? Tchau.